Olá, minha gente! Mais uma segunda-feira de Arte, História e Cultura. Bem, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre a Contra-Reforma. Contra-Reforma, gente, aconteceu no século XVI. Para tudo. Eu não vou falar aqui um guia, jamais, e eu, Padria, jamais falo sobre religião e assuntos religiosos. Estou falando da Contra-Reforma por quê? Da Reforma Protestante, por quê? Porque a gente está na semana da Reforma Protestante, porque um seguidor querido, maravilhoso, me pediu para falar sobre isso, e eu acho pertinente, sim, em arte e história, falar com vocês o que foi essa confusão de mudança no século XVI. Bem, vamos começar por uma pessoinha chamada Martim Lutero. Martim Lutero, ele era um monge alemão. Nós estamos no século XVI, tá? E nós estamos com o Papa que se chamava Leão X, que era da família Médici, que foi o primeiro Papa de Casa Médici. Bem, Martim Lutero, ele resolveu falar, ele resolveu abrir a boca, mas não sem conteúdo, tá? Ele tinha muito conteúdo para bater de frente, para dizer assim, gente, a igreja, ela tá diferente de quando ela começou. A compra das indulgências está sendo muito alta. As ordens que eram mendicantes não são mais tanto mendicantes como os olivetanos, os beneditinos, os dominicanos. Tem coisa muito errada. Vocês estão pagando muitas taxas. As taxas estão muito altas. Realmente, Leão X tinha aumentado muito as taxas pro papado. E aí, o Martim Lutero, ele resolveu criar pensamentos diferentemente do que os padres e o Papa estavam aplicando naquela época. O que aconteceu com ele? Ele foi excomungado, ele recebeu a bola papal que ele tinha sido excomungado, mas aí ele rasga numa coisa de dizer assim, não, eu não preciso de vocês para poder ter aprovação ou não. Se vocês me excomungam, o problema é de vocês. Ele tinha uma personalidade muito forte e tinha muitas convicções. E nessa época, estou falando de um período histórico que é no século XVI. Portanto, é engraçado que eu penso sempre no que os artistas pensariam se tivessem visto as obras deles cobertas. Por quê? Porque foi nessa época que... por ordem da igreja, não por ordem de Martim Lutero, mas por ordem da igreja, todas as coisas em arte, elas foram tapadas. Por exemplo, a Capela Sistina, ela tinha muitos nus, obviamente, e eles foram todos tampados, os órgãos genitais. O Davi, do Michelangelo, foi também tampado. Muitas estátuas gregas e romanas, inclusive na Praça da Signoria, aqui em Florença, elas foram tapadas, principalmente com folhas douradas. Eu fico imaginando, senhor Michelangelo Buonarroti, como era atacado do juízo, como tinha uma personalidade fortíssima, como tinha muito amor às coisas dele, se ele tivesse visto uma folha no Davi. Vocês imaginam aí? Uma folha cobrindo o Davi. Eu acho que ele tinha ido lá matar, Martim Lutero ia lá matar o Leão X, até mesmo porque Leão X era irmão de criação de Michelangelo. Então imagina aí a confusão que ia ter ser dado, ia acontecer. Mas, felizmente, isso aconteceu em 1565, cobri as estátuas e cobri as pinturas, e Michelangelo tinha morrido em 1564. Porque se ele tivesse vivo, a confusão tinha sido grande. Bem, mas vamos voltar para Martim Lutero e a reforma no catolicismo. O que aconteceu? Em arte, eu já falei do período histórico, e aí eu vou falar em arte. Como a igreja começou a perder muitos fiéis, o que ela fez? Ela colocou essas folhas, né? E aí ela começou a pedir para os artistas a fazer telas enormes, mas telas enormes assim sei lá, de 3 por 3. A gente tem muitas telas aqui em Florença, grandes, enormes, da época da Contra-Reforma, e todas cobertas, obviamente, e nenhum tema mitológico, e nenhum tema sacro, e nenhum tema profano, ou não tem um tema profano, só tema sacro. Então, telas enormes, só motivos sacros
e nada mitologia e nada profano para poder resgatar aquele pessoal que ele tinha perdido para o Martim Lutero. Mas aí, ao passar do tempo, surgiram, obviamente, as correntes que não eram absolutamente nome católico, porque até essa época realmente o catolicismo imperava. Só que isso, Martim Lutero, ele teve esse caminho, né, aberto, graças também a uma pessoa que existiu um século antes dele, que se chamava Girolamo Savonarola, que era um monge também, ele era um monge italiano, o Martim Lutero era um monge alemão, e coitado, Savonarola não teve tanta sorte quanto o Martim Lutero, porque Martim Lutero só teve a excomunicação, né, a expulsão com uma bola com um selo que ele rasgou, e dizendo que ele era excomungado. Só que o pobre do Girolamo Savonarola 100 anos antes, ele tinha falado, Martim Lutero falou do Leão X, né? E Savonarola tinha falado de uma pessoinha muito punk, que era Alexandre Borgia, o Papa Alexandre Borgia. Então, Savonarola foi queimado em praça pública, aqui na Praça da Senhoria, para dar exemplo, para não falar do Papa. E o Martim Lutero, 100 anos depois, teve só um selo e ele foi excomungado. Então, assim, eu acho que para tudo tem uma hora, né? E muitos mártires, eles realmente morrem antes das coisas acontecerem, antes das coisas mudarem. Então, gente, esse Arte, História e Cultura de hoje foi falando mais um pouco sobre a arte antes da Contra-Reforma, antes de Martim Lutero e depois de Martim Lutero com a Contra-Reforma. E Savonarola, e Michelangelo, e História, Arte e Cultura. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Um beijo e até lá!